Jesus era alguém decidido a confrontar a incoerência religiosa. Olha eu falando de incoerência de novo. Versos 6 e 7. Isso diziam eles, tentando para que o tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E como estivessem insistindo na pergunta, Jesus se endireitou. E então deu a resposta: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Sabe o que o dicionário de língua portuguesa fala sobre incoerência? Ele diz assim: incoerência é a falta de conexão entre uma coisa e outra. Repito, falta de conexão entre uma coisa e outra. No ambiente da fé, o que é incoerência de forma direta e prática? O que é incoerência? É crer numa coisa, que completa, e fazer outra. Exemplo. É quando você acredita que Deus é santo e vive na prática do pecado. Incoerência. É quando cremos que devemos perdoar, mas armazenamos mágoas. Incoerência. É quando cremos que somos chamados para amar, mas odiamos. Não foram poucas as vezes que Jesus corrigiu os fariseus em relação às suas incoerências religiosas. Observe. Jesus os corrigiu em relação à incoerência do dízimo e a misericórdia. Eles eram minuciosos na devolução do dízimo. Eles dizimavam não apenas dos valores financeiros, eles devolviam o dízimo até mesmo de um pezinho de coentro. Rapaz, imagine só, um camarada que dizima um pé de coentro. Um cabra minucioso. Aí Jesus diz assim: olha, vocês devolvem o dízimo até de um pé de coentro, mas vocês são omissos em relação à misericórdia. Incoerência. Jesus os corrigiu por serem tradicionalmente higiênicos. Precisa-se lavar as mãos antes das refeições, porque é uma tradição religiosa, e porque se a gente não lavar as mãos, nós podemos nos contaminar diante de Deus. Bem, vocês são muito higiênicos das mãos, mas vocês são imundos e sujos de almas, disse Jesus. Não é assim? Tem gente que busca uma limpeza exterior, lavar as mãos, e a gente pode pensar em outras coisas, mas a alma está suja. Tem tempo que a alma não toma um banho de graça, de misericórdia. Tem tempo que a alma não toma um banho de santificação, e aí a incoerência da fé. Em outro momento, Jesus os corrigiu por serem mais preocupados com a tradição da religião do que com os próprios pais em estado de miséria. Eram pessoas que se preocupavam com a liturgia do culto, eram pessoas que se preocupavam com a tradição batista, eram pessoas que se preocupavam com a história dos batistas, eram pessoas que estavam muito preocupados, se canta ou não canta hino do cantor cristão, se o pastor prega ou não prega de terno, se tem aquele instrumento A, aquele instrumento B. Aí coisas mais importantes são deixadas de lado, como o cuidado em relação aos pais. Era o que os fariseus faziam. Vamos pensar, meus irmãos, vamos pensar. Eu repito o verso de número 6 e o verso de número 7. E diziam isto, buscando tentá-lo. Insistiam na pergunta. Jesus, inclinado, escrevia no chão. Mas eles persistiram. O que devemos fazer? Apedreja ou não apedreja? O senhor está demorando demais. Está em dúvida? O que aconteceu? O senhor não é o sábio? O senhor não é o mestre? Calma. Aquele que não tem pecado, ou que não está em pecado, pode começar o apedrejamento.
Se você não peca, começa a lançar pedras. Eu quero fazer 2 destaques aqui em relação à incoerência religiosa. Primeiro, Jesus aponta para a incoerência dos religiosos com base em suas naturezas. Escute isso. Jesus aponta para a incoerência relacionada à natureza. Atenção para esse detalhe, senhores. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo onde? Na terra, né, meus irmãos? Na terra. O que é que Jesus escrevia na terra? Aí, só um pastor de alto gabarito para responder isso, porque o pobre coitado aqui não sabe não. Eu não sei o que Jesus escrevia. Não somos informados o que Jesus teria escrito. Mas o gesto de Jesus pode indicar que diante de tanta gente que se sentia melhor do que aquela mulher, o gesto de Jesus de escrever na terra indicava que todos víamos do pó. Enquanto Jesus escrevia, ele apontava para a terra, mostrando a nossa origem e a nossa fragilidade. E como se dissesse, enquanto escreve, enquanto aponta para a terra, quanta arrogância, quanta hipocrisia, todos se achando superiores a esta mulher, mas todos igualmente não passam de pó. Lembra das nossas sessões? Está ali o irmão fulano, fez tal coisa. A pessoa em público, sendo constrangida, e os santos julgando. Vai disciplinar, vai eliminar, o que vamos fazer? A imagem da igreja foi manchada, nós temos que honrar o nome da igreja, e não sei o quê. Você lembra disso? Que bom que esse tempo passou. Que bom. Vocês não sabem quantas pessoas revoltadas da igreja, não estou falando dessa não, estou falando de todas, por conta desse tipo de atitude. Coisas que poderiam ser resolvidas ali, no particular, no amor, na oração. Que bom que esse tempo passou. Não desejo ele de volta, não. Não desejo, não. É ruim. Não tem nada a ver com o evangelho, não. Outra informação. Jesus aponta para a incoerência dos religiosos com base em suas ações. Primeiro Jesus fala da natureza e depois Jesus fala da incoerência de suas ações. Eu fico imaginando a cena, né? Versos de número 7 ao verso de número 8. E disse Jesus, é preciso que vocês compreendam que aqui não é Wesley falando, não. Eu quero que você compreenda que ali não é nenhum pastor eloquente da sua admiração falando, não. Cleito, ali é a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus falando a palavra de Deus. Ali é o próprio Deus dizendo, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Meu irmão, palavra de Deus, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que entra e penetra na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela entrou no coração daquele povo como um fogo que consome, que arde. E as consciências passaram a ser então acusadas. Um constrangimento, uma vergonha tomou conta do coração daquele povo. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra, vocês são pó. Quando ouviram isso, saíram um a um. Roberto, as pedras começaram a cair. Poque, poque, poque. As pedras começaram a cair. Gente, para fingir que não pegou pedra, jogou assim, quietinho assim, ó. Deixa eu, pelo amor de Deus, ontem eu fiz uma cagada lá em casa. Pelo amor de Deus, ontem eu xinguei minha mulher. Deixa eu colocar essa pedra aqui. Não, peraí, ontem eu falei o que eu não devia. Não, peraí, ontem. Meus irmãos, a coisa é séria. Quando ouviram isso,
Saíram um a um, a começar pelos mais velhos. Por que começou pelos mais velhos? Porque era o que tinha mais pecados. Você acha que quem tem mais pecado aqui? Aldaíris ou eu? Claro que é Aldaíris. Pois se Aldaíris tem por volta aí de uns 35 anos. Você acha que tem mais pecado aqui? É Marilda ou filho? É Marilda. Quem tem mais pecado? Então, a possibilidade é que o mais velho peca mais, não é? Peca mais no sentido da sua história, da quantidade de tempo de vida, viveu mais, errou mais. Então começou pelos mais velhos. O mais velho, de 60 anos, o mais velho, foi besteira, meu Deus do céu. Quando eu tinha 30, 20, quando eu tinha 15. Aí os mais velhos foram deixando as pedras. Os mais novos começaram também a se constranger. E pedra no chão, e pedra no chão. Ficou só Jesus e a mulher. Irmãos, lá tinha uma quantidade enorme de gente. Aquela multidão ali, resumiu em duas pessoas. Jesus levantou a cabeça e não viu ninguém. Ué, cadê o povo que veio cheio de entusiasmo? Sabe o que fica claro para a gente em relação a essa cena e a incoerência das ações? É que todos ali, Ivone, todos, acusada e acusadores, eram todos o que, irmãos? Pecadores.